Olá, olá. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Vamos Debater Direito? Este é um programa transmitido diretamente da TV Profissão e patrocinado pelos cursos de pós-graduação em Direito do Centro Universitário Internacional Uninter. Eu sou o professor Silvano Alcântara, coordenador desses cursos, e temos hoje um assunto deveras importante, eu diria. E tenho certeza que você vai se interessar por ele: a mudança do nome civil. E para debater sobre esse assunto, nós trouxemos hoje uma convidada muito especial, uma colega nossa muito querida. Ela é advogada, ela tem várias especializações, é mestre em Direito e, principalmente, ela é docente dos nossos cursos de pós-graduação. Eu estou falando da professora Érica Silvana, minha xará, Saquete Martins. Olá, professora Érica, tudo bem contigo? Seja muito bem-vinda. Obrigada, professor Silvano, obrigada pela oportunidade de conversarmos um pouquinho aqui sobre um tema tão importante. E vamos juntos aí construindo novos conhecimentos, trazendo informação com qualidade aos nossos alunos e Perfeito. ouvintes. E conosco também a professora Jennifer Manfrim. Tá sem áudio. Olá, professor Silvano, professora Érica, tudo bem? Professora Érica, prazer tê-la conosco novamente para falar sobre esse assunto. Estou muito feliz de estar aqui também, é um assunto que eu gosto muito. Então, tenho certeza que muitas pessoas vão ter interesse, porque o nome é uma coisa que gera muita polêmica, né? Principalmente quando nós somos adolescentes. A gente quer mudar de nome, não pode, mas diz que agora pode. Vamos ver com a professora Érica como isso funciona. Ainda, não é, professora? A mudança de nome. Nós sabemos que muitos não estão contentes com o seu nome. A minha época, inclusive, de jovem, nós víamos nomes que, poxa vida, né? Eu falava assim: poxa, como que os pais conseguem colocar um nome desse nos seus filhos, né? Não poderia, o tabelião não poderia aceitar. Depois, com o tempo, aí veio uma lei especial nesse sentido, falando de algumas coisas, mas ainda dando muitas possibilidades. E, recentemente, esse ano de 2012, essa lei especial, ela teve uma alteração muito importante nesse sentido, possibilitando, portanto, a troca de nome, não é verdade? Mas já que me vem na cabeça situações bem pontuais. Quando nós falamos em nome, e às vezes alguma coisa parece redundância, mas às vezes tem que se falar realmente para se ficar entendido. Nome, me parece, a meu ver, nome ele é uma coisa geral que dele fazem parte o prenome e o sobrenome. Mas seria demais falar nome completo para não causar dúvida, porque a própria lei, às vezes, ela nos indica um certo entendimento dúbio. Ela fala em nome e em prenome, não é? Então, querendo dizer outras coisas. Mas tudo isso aqui, vocês podem ficar descansados, nós vamos falar hoje, no dia de hoje. Mas, realmente, a importância, primeiro, de se ter um nome e se esse nome perduraria para o resto da vida, isso já não existe mais. Não é verdade, professora? Isso mesmo, professor Silvano. Hoje, com essa recente alteração, né, da Lei 14.382, agora de 2022, a partir de junho é possível fazer essas alterações por meio das serventias extrajudiciais, chamados cartórios, né? Ele é feito perante o Registro Civil de Pessoas Naturais. Então, como o professor comentou, o nome, ele engloba tanto o prenome, que é como Silvano, Érica, Jennifer, e também o sobrenome, né, que é aquele nome de família que nós chamamos. E, além do sobrenome, tem o agnome. O agnome é aquele júnior, filho, neto, sobrinho, que diferencia quando é um nome composto igual de algum familiar, né? Então, hoje, graças a essa mudança legislativa, há a possibilidade de dar essa permissão, né? A legislação está dando essa permissão para que a pessoa ela consiga alterar o nome que está vinculado à sua personalidade, à sua essência, né?
de uma maneira menos burocrática, porque antes era somente na via judicial. Sim, e é o que me parece, eu também já passei por alguns processos desse, ainda continua assim na via judicial, no sentido de você provar que realmente alguma situação não está sendo a contento. Por exemplo, você está passando por momentos vexatórios, em virtude daquele nome, e etc, etc. Me parece que com essa regulamentação da lei, esse pedido, não é, ao juiz não precisa ser feito. Por quê? Porque a lei permite essa troca de nome extrajudicialmente e sem motivo. Então vamos pensar assim, eu estou contente com o meu nome, professora, de Silvano, mas vamos pensar que eu não estivesse contente com o meu nome, eu quisesse trocar por um outro nome. Eu nem vou falar outro nome para não ficarem insatisfeitos. Mas aí eu poderia, portanto, chegar numa serventia e fazer essa troca, digamos assim, do meu prenome para um nome qualquer, sem ter que declarar os motivos. Vamos começar por aí? É assim mesmo? Isso mesmo, professor. Então, esse teu prenome, como o professor vai fazer? Vai até um registro civil de pessoas naturais, daí você fala assim, tá, mas qual? Onde eu nasci? Não, pode ser qualquer serventia. Então, o registro civil de pessoas naturais, ele tem essa atribuição e ali você vai preencher um requerimento para essa mudança do seu prenome. Por exemplo, de repente, Érica quer transformar em Natália. Érica não me agrada. Nesse caso, você mudaria só o Érica, o Silvana não. Pode mudar os dois. Ou só Érica ou Érica Silvana, que é o nome composto. Para um só, digamos. Sim. Para um nome simples. Ou retirar também ali o Silvana, enfim, o prenome você pode substituir completamente por um outro nome totalmente diferente. Muito bom, veja como é interessante isso. Você que está nos assistindo, eu falei que você talvez tivesse interesse nisso, já começa a pensar, não é verdade? Não preciso nem de advogado. Me parece que não é verdade? Não precisa bater às portas do judiciário para fazer essa troca, tá? Então já é um bom caminho. Isso é bem importante, porque antes, por mais que fosse uma ação de jurisdição voluntária, demorava-se anos na justiça, né? Muitos fizeram isso até relacionado a nome para cidadania, né? Para conseguir uma cidadania espanhola, italiana, então acabavam alterando o nome e demoravam-se anos judicialmente, além de ser um valor bem superior às custas judiciais. Não que seja dispensado de custas, né? No extrajudicial a gente vai ver ainda um pouquinho sobre isso, mas hoje tem muito mais fácil, rápido, dependendo o volume ali na serventia, coisa de 10 dias, 15 dias já tem essa alteração do nome. Você falou em valores. Podemos falar sobre isso já? Alguma coisa nesse sentido? Deixa eu até pegar aqui. Veja, nós sabemos que em determinadas situações, a própria certidão de nascimento, ela é gratuita, não é verdade? Aqui nós estamos falando de mudança de nome que vai alterar essa certidão e depois toda a documentação da pessoa. E nós sabemos que às vezes não é tão fácil assim em relação ao valor, porque pode pesar no bolso dessa pessoa que queira modificar o seu nome. As custas judiciais, nós sabemos que são realmente elevadas. Existe essa possibilidade também de você, a depender da situação, solicitar a gratuidade de justiça. Mas feliz ou infelizmente, eu digo, um advogado você terá que contratar. Talvez ele também faça isso pro bono, ele faça gratuitamente, eu não sei, a defensoria pública, enfim, não é? Mas o processo é muito burocrático, não é verdade? Talvez sem custas nenhuma. Aqui nós vamos falar das custas extrajudiciais, ou seja, dos cartórios propriamente ditos, né, que fazem isso e eles têm que cobrar alguma coisa. Não é assim, professora? Isso mesmo, professor. Então, como que funciona? A parte ela vai chegar ali no Registro Civil de Pessoas Naturais, ela vai preencher esse requerimento, que tem já um modelo em cada serventia, que a ARPEM, que é a Associação de Registradores, tem um modelinho, né? Mas cada registrador pode adequar de acordo com a lei. Preencheu aquilo ali, vai pagar as custas.
Essas custas, elas são variáveis, de acordo com o Tribunal de Justiça de cada estado, tá? A tabela é do Tribunal de Justiça. Aqui no Paraná, hoje, fica em R$ 206,64, porque ele tem o ato de retificação, que é 134, a averbação 29 e uma certidão de R$ 43,05. Fora que daí em cada município tem o ISS, tem estado que ISS a parte que paga e outros estão vinculados ao serviço, né? No Paraná também tem o FUNREJUS. Então, eu achei um valor baixo. Outro estado, por exemplo, de São Paulo, ele dá 187, mais ou menos, que foi que eu fiz o levantamento. Claro que fora, depois a gente vai ver a documentação. Então, tem algumas documentações que são exigidas, né? São certidões que a parte tem que tirar, que vão ser valores que vão gastar extra. Mas vamos comparar com o judicial. No judicial, nós gastávamos ali, por exemplo, se você for pagar o advogado, né? Se for um advogado que não é pro bono, tem a tabela de cada OAB. Aqui no Paraná, se salvo engano, é R$ 2.400 o mínimo ético para atuação numa ação de retificação de nome judicial, fora as custas judiciais. Então, vamos colocar por baixo, a parte gastaria para mudar o seu nome na faixa aí de R$ 4.000 a R$ 6.000. Olha a diferença, né? De R$ 5.000 para R$ 206. É muita diferença e ainda o tempo, né? Porque era uma ação que demoravam-se anos judicialmente tramitando. E no extrajudicial, coisa de 10, 15 dias, a pessoa já tem. Olha só, que facilidade, não é verdade? Sim. E essa mudança na lei é recente, realmente, professora. Sim. A lei 14.382, de 2022, entrou em vigor há pouquíssimo tempo. Isso, agora em junho de 2022, que principalmente essa parte, né, da alteração de nome está em vigor. Pois é, então vejam, é coisa muito recente. A possibilidade, como nós dissemos, ela existia, mas era necessário um processo judicial. Né? Mesmo que não tivesse litígio, era importante buscar essa tutela jurisdicional. Hoje, não necessariamente. É que ainda existe na cabeça de muita gente essa situação de que, buscando o Poder Judiciário para resolver determinadas demandas, digamos assim, ele fica mais tranquilo, porque aí tem a chancela do Estado e etc. Mas a fé pública dos serventuários, dos tabeliães, registradores, notários, é praticamente a mesma coisa. Não é? A validade é a mesma. Por quê? Porque a lei ampara essas situações. Então, se você está pensando nisso, a sugestão, e é claro, dentro de todos aqueles requisitos que a lei exige, se você se enquadra ali, vá lá, bata num cartório que você conheça, não precisa ser, como a professora nos disse muito claramente, aquele que lavrou a tua certidão de nascimento, pode ser qualquer um, não é verdade? E em relação, professora, e agora vamos um pouquinho mais adiante. Nós falávamos no começo que do nome fazem parte o pré-nome e o sobrenome. O sobrenome eu posso mudar? Não gostaria de mudar o meu Alcântara, professora. Mas eu poderia mudar o meu sobrenome? Sim, professor. Agora, inclusive com alteração legislativa, o professor pode fazer essa alteração também na via extrajudicial. Então, por exemplo, o meu nome não tem 2 sobrenomes. Vamos supor que tivesse Campana e Saquete, eu quisesse inverter a ordem, ou eu quero tirar o sobrenome da minha mãe, ou eu quero incluir o sobrenome da minha mãe. Agora é possível com essa alteração legislativa, também na via extrajudicial, porque antes poderia fazer, mas só judicial. Eu não poderia trocar de sobrenome, digamos assim. De nome eu posso, Silvano para José, posso trocar. Alcântara por Machado, eu poderia trocar? Aí. Machado não faz parte de nada na minha vida. Achou bonito. Gostei de Machado. Tem um caso na nossa família, por sinal, do meu cunhado. Né? Tinha um médico muito famoso que o sobrenome era Bercion. Então,
foi colocado como nome próprio no meu cunhado, Eliton Bercion, mas no caso dele é um nome de prenome, né? Não é o sobrenome Bercion. Então pode ser alterado. No caso do sobrenome, tem que ter uma vinculação, né? Com algum ancestral, linha de descendência, ascendência, para que aquilo tenha uma vinculação com a família, né? O sobrenome ele está relacionado à origem familiar. Então você pode inverter a ordem, você pode incluir ou até excluir, incluir do marido, né? E tem outras novidades que nós vamos ver também. Eu diria que até em relação às raízes familiares, não é verdade, professor? Porque o pré-nome, penso eu que na maior parte das vezes tem a ver com os pais e com alguém importante para eles em um determinado momento da vida, ou o pai dos pais, enfim, alguma coisa nesse sentido. E não necessariamente a pessoa, no decorrer da sua vida, terá uma vinculação com aquele nome propriamente dito. Aliás, com o pré-nome, vamos deixar a coisa bem diferenciada. E, vindo essa possibilidade, ele se sente à vontade, fala, tudo bem, determinado nome fazia parte das memórias dos meus pais ou coisa parecida, mas eu não gostaria de seguir com isso, né? Eu gostaria de mudar para um nome que me satisfaça atualmente. Mais ou menos por aí. Isso. Professora Jennifer. Professora Érica, eu achei muito interessante essa parte, e eu não sabia que dava para inverter o sobrenome, gostei muito, talvez eu faça isso. Mas voltando um pouquinho ao assunto, é interessante notar que a possibilidade de mudança do nome sem justificativa já existia na lei antiga, né, no artigo 56, só que só podia usar esse artifício quando você tivesse 18 anos, depois que você fizesse 19, você não podia mais utilizar. E foi grande movimento para entender que o nome faz parte da dignidade da pessoa humana e também dos direitos da personalidade. Como o professor falou ali, tem muitas pessoas que não se identificam com o nome, mesmo o nome sendo um nome simples. Tem Ana que não se identifica com Ana, por exemplo. Mas também, eu só queria falar aqui para os nossos telespectadores um fato curioso, que existem nomes que eles fogem a qualquer lógica, né? De brasileiros registrados como Aeronauta Barata, por exemplo, Agrícola Beterraba Areia, 123 da Silva 4, Amazonas, Rio do Brasil, Pinhão, e entre outros. Nesses casos, eu acho que a pessoa nem quer trocar de nome, porque daí ela se diferencia mesmo do mundo. Ela é única no mundo? Alguém. Tem um advogado aqui no Paraná que se chama Brasil Paraná, salvo engano. Brasil Paraná de Cristo. Brasil Paraná de Cristo. Conheço. Esse mesmo, Brasil Paraná. Para ele não é vantagem mudar, porque todo mundo conhece ele, né? Muito conhecido, nesse caso, muito conhecido, né? Mas é muito boa essa possibilidade de modificação. A professora Érica também estava me dizendo anteriormente que fez parte do trabalho dela de monografia, professora Érica? Não, na verdade foi um projeto que eu fiz para ingresso no mestrado, mas não o mestrado que eu acabei cursando, né? E era sobre a possibilidade da mudança do nome na via extrajudicial, que hoje já estaria superado, né? Teria perdido trabalho. Tá certo. Mas, enfim, é um tema que realmente sempre me fascinou. Até tem uma situação, comentei com o professor Silvano, né? Que o meu nome é Érica Silvana. E a vida inteira eu tive dificuldade em aceitar o Silvana, porque era para ser Érica Letícia, e meu pai mudou ali no momento do registro, porque a lâmpada do centro cirúrgico era Silvânia. Então, pelo fundamento usado, eu tinha dificuldade em aceitar o Silvânia. Hoje, ele incorporou a minha vida profissional. Então, eu aceitei e não tenho intenção em mudá-lo. Mas, enquanto criança, eu queria ser o número 13 na sala, porque era meu número de chamada a vida inteira, mas não queria que falasse jamais Silvana. Então, tem características, né? A pessoa, muitas vezes, ela não se sente à vontade em usar o nome. E é muito interessante que, como a professora Jennifer comentou, ele faz parte da nossa dignidade, o nome. E também a Convenção Americana de Direitos Humanos,
ela preconiza que cabe ao Estado e aos pais dar um nome aos seus filhos. Então, mostrando que é um direito universal, né? Então, nós temos sim, graças agora a essa lei, essa possibilidade, não estando satisfeito com o nome, seja prenome ou não, que nós possamos assim agregar, né? Ou nos sentirmos identificados perante uma sociedade com o nome que levamos. Interessante. Né? Professora, tem uma outra pergunta, se a gente tiver tempo ainda, temos, né? Professora, e agora dá também para incluir o nome do padrasto e da madrasta, o sobrenome no caso? Como é que funciona isso? Isso mesmo, Jennifer. Muito obrigada aí por trazer essa consideração. Hoje é possível que aquela criança, ou o adolescente, ou o adulto, inclua o nome, né, do seu padrasto ou madrasta, comprovando aquele vínculo afetivo, vínculo familiar, né? E nesse caso, há que existir a comprovação. Na verdade, o próprio registrador, ele vai indagar, né? Se houve uma convivência ou não houve a convivência. É diferente do processo, o procedimento de socioafetividade ou a paternidade socioafetiva. Uhum. Mas ele inclui o sobrenome, em razão desse laço de filiação porque afetiva. às vezes, e nós vemos muitas famílias nesse sentido, não é? Que o pai ou a mãe, por qualquer motivo, não tem mais esse vínculo com a pessoa, não é? Em caso de falecimento, normalmente. Aí aquele que restou se casa, se une com outra pessoa e a família é novamente constituída. E para aquela pessoa, essa outra que entrou tem assim, uma importância muito grande. E gostaria que ela fizesse parte da sua vida também, documentalmente falando. Isso. E às vezes nós não temos essa dimensão quando nós não estamos no problema. Mas quem vive uma situação assim, que nem eu tive uma possibilidade de conhecer uma família, onde a mãe abandonou 4 filhos pequenos. E o pai, depois de alguns anos, contraiu um novo casamento e essa pessoa não pode ter filhos, mas ela a vida inteira cuidou dos 4, Sim. que reconhece ela como mãe, porém ela não tem uma linhagem de sucessão, ela não tem herdeiros, porque ela não os adotou e não tem a socioafetividade nem a paternidade reconhecida. Então, o filho caçula, ele tem um problema psicológico muito grave de não achar que faz parte daquela família, né? E isso talvez teria a solução com a própria paternidade, socioafetividade ou o mera forma aqui de alterar o nome, incluindo o sobrenome dela, né? Reconhecendo ela como mãe. Então, até a própria pessoal. sociedade. Aí suponhamos, a pessoa, se chama lá, José da Silva, não é? E a madrasta dele tem o sobrenome de Santos, né? Estou aqui jogando no ar. São nomes muito brasileiros, digamos assim. E pergunta-se para essa pessoa, você não tem o nome da sua mãe aqui? Sem saber que é madrasta. Por quê? Porque é tratada como mãe. E tendo essa possibilidade, aí fica, né? José, João, Santos da Silva. Perfeito. Ninguém, nem a sociedade, nem vizinho, ninguém mais faz essa diferenciação, distingue aquilo, não é verdade? E talvez psicologicamente a pessoa melhore. Sim, tem um significado afetivo muito grande, né? Claro que tem outra possibilidade, que é a paternidade, né, reconhecida também na via extrajudicial ou a socioafetividade, onde pode incluir o nome de mais uma mãe ou mais um pai no registro civil, que é diferente aqui Exato, da mudança não estamos do nome. falando da mudança de nome civil. Isso. No caso da mudança do nome, né, pela nova lei, é incluir o sobrenome dessa madrasta ou do padrasto. Sim, essa perfeito. possibilidade, ela existe. Gê, mais alguma coisa? Professora, fique muito à vontade para colocar outras coisas que você entenda como importantes, porque o nosso tempo é muito pequeno, não é? Nós teríamos que falar um dia inteiro sobre a mudança de nome civil, mas infelizmente o nosso tempo é curto, então fique à vontade para trazer outras situações que você julgue também importantes. Eu considero que um ponto bem importante de nós mencionarmos
é com respeito ao nascimento, né? Porque quando nasce a criança, o pai ou a mãe leva a registro aquela criança, né? Leva a DNV no Registro Civil de Pessoas Naturais, e ali geralmente o pai, em razão da mãe estar num estado de recuperação pós-cirúrgica, o pós-parto, ele leva a registro. E pode acontecer do nome, de repente o pai ter registrado um nome diferente do combinado, ou a grafia está errada. Antes isso não tinha como alterar. Agora, na via extrajudicial, agora é possível. Então, como que pode ser feito? Às vezes o pai chegou lá com a certidão de nascimento da criança, a mãe olha e fala, meu Deus, não era esse nome, não era assim que era para escrever. Então, dentro de 15 dias pode ser feito esse requerimento para alteração pelos genitores. Tá? Então, é feito dentro da própria serventia, tendo a anuência ali do pai, né, dos genitores, da mãe, processa-se administrativamente. Se um deles não concordar, é feita uma suscitação de dúvida, que daí um juiz corregedor do foro, que é um juiz togado, mas não vinculado naquela função, na função judicial e sim na função administrativa, ele vai possibilitar ou não aquela alteração do nome. Então, isso também é um ponto bem importante com essa alteração legislativa. Outra alteração também que é bem importante nós mencionarmos é com respeito à união estável. Antes, a pessoa que convivia em união estável não mudava o nome. Sim. Agora é possível trocar o nome na via extrajudicial com a união estável. Mas a união estável é feita com a documentação, com a escritura pública, aí sim, aí terá que comprovar essa união estável. Isso, é assim? Tem que lavrar a escritura pública de união estável. Daí ali você pode assumir o nome um do outro, né? E também, que nem no meu caso, quando eu me casei, professor Silvano também deve ser assim, não tinha essa possibilidade do meu marido pegar o meu sobrenome. Certo. Né? Só a mulher que pegava o sobrenome do marido. Hoje, com essa alteração, pode fazer essa inclusão do meu sobrenome no nome do meu esposo, se ele quiser. Né? Sim. Eu já passei por um processo, como advogado, de um casal que o marido tinha o nome da esposa. Depois, que é uma coisa tão rara que nos chama a atenção, né? Depois, conversando com os dois, soube o porquê, né? Mas infelizmente na época eles estavam se divorciando. Mas aí chegaram a um acordo, era um divórcio consensual, de que os dois permaneceriam com os mesmos nomes completos, digamos assim. Ou seja, ele permanecendo com o sobrenome dela. Que é uma coisa, creio eu, muito rara. Eu, particularmente, nunca havia visto isso. Sim. Não é verdade? Até porque, enfim, às vezes aquele sobrenome agregou a vida dele, né? Tanto profissional, ele se identifica como membro daquela família, mesmo não estando mais naquela família. Né? E às vezes também interesse profissional mesmo. Nesse caso em particular, o sobrenome da moça era um sobrenome muito conhecido, vamos chamar assim, aqui em Curitiba, muito conhecido. E ele, é claro, né, quando casou e estava tudo certinho, ótimo, depois eu acho que quis, entre aspas, se aproveitar desse mesmo sobrenome, e ela não viu óbice algum e assim continuou. Até interessante que o professor comentou sobre o divórcio, né? Hoje é possível o divórcio extrajudicial. Ali nesse divórcio pode constar se vai permanecer com o nome ou não do cônjuge, mas pode acontecer de passar, de repente, batido. E não for deliberado, né, sobre o nome, como vai ficar o nome após o divórcio. Agora, com essa alteração legislativa, é possível também fazer o pedido em momento posterior ao divórcio, tanto para manter ou incluir, quanto de retirar. Muito bem, meus caros, infelizmente, estamos chegando no final do nosso tempo. Professora Érica, eu deixo a palavra para suas considerações finais, depois eu passo para a Jennifer. Muito obrigada, professor Silvano, pela oportunidade de trazer esse tema, né, aos nossos ouvintes. Também agradeço a Jennifer pela parceria aqui, trocando bastante informações. Ela é uma pessoa que pesquisa bastante o tema. Tem muitas coisas, né, que podemos conversar ainda sobre a lei
14.382, as alterações que ela trouxe no casamento, na união estável. E fica aqui o meu agradecimento a toda a equipe e portas abertas para quem sabe voltar, né, a abordar novos temas. Sem dúvida. Professora Jennifer? Nossa, foi muito legal, professora Érica. Muito obrigada por nos abrilhantar com a sua participação novamente. É um tema muito interessante que as pessoas querem saber, né? Muitas pessoas realmente não querem permanecer com aquele nome porque elas não se identificam. E agora tem que mudar, né? Só que tem que tomar cuidado, uma observação final é que extrajudicialmente você pode mudar uma vez o seu nome, né? O seu pré-nome, no caso. Então, pense bem, porque se você não gostar depois, vai ter que procurar um juiz para mudar. Muito obrigada, professor Silvano, por mais um dia de parceria aí nos nossos programas de TV. Muito bem, professora Érica, muito obrigado pelo pronto aceite do nosso convite. E sim, as portas estão abertas a hora que você quiser, não é? Tanto aqui como no nosso outro programa pela Rádio Uninter. Professora Jennifer, muito obrigado. E muito obrigado a você que esteve conosco até agora. Um forte abraço e até a próxima.